Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 24, o versículo 14 e o 15. Isaías, capítulo 24, o versículo 14 e o 15, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Estes levantarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor, exultarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, é que eu e você vamos cantar, meus irmãos. Que eu e você vamos glorificar Ele, meus irmãos. Que eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Queira o inimigo ou não queira, meus irmãos. Porque o inimigo faz de tudo, meus irmãos, para nos tirar da presença de Deus, para entristecer a gente, meus irmãos, para que você não venha adorar esse Deus, para que Deus, né, não venha entregar o que Ele prometeu na tua vida, meus irmãos. Mas o inimigo queira ou não queira, meus irmãos, ele vai ter que ver você cantando o hino da vitória, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo, meus irmãos. E ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida, não, meus irmãos. Porque o inimigo se levanta na tua vida, mas só para cair, meus irmãos. Porque quanto mais ele se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque ele faz de tudo para mim você não receber a nossa vitória, meus irmãos. Ele faz de tudo para mim você perder a nossa promessa, meus irmãos. Mas só que nessa noite Deus nos aqui para dizer, meus irmãos, que Ele não pode impedir o que Deus tem na tua vida, não, meus irmãos. O inimigo não pode impedir o que Deus tem na tua vida. Porque o que Deus tem na tua vida, meus irmãos, já foi decretado, já foi confirmado. E ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Eu e você vamos agradecer a Deus. Vamos glorificar esse Deus, meus irmãos. Dizer que Ele faz. Porque só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque Deus ele é especialista em causas impossíveis, meus irmãos. O que para mim você é impossível, para Deus é só questão de tempo, meus irmãos. Mas eu você tem que acreditar no Deus que a gente se vive, meus irmãos. E você tem que, né, acreditar no Deus que a gente serve, meus irmãos. E confiar, meus irmãos. Porque Deus ele vai fazer na tua vida, meus irmãos. Mas para isso você tem que ter fé. Para isso você tem que acreditar, meus irmãos. Ele vai fazer, meus irmãos. Só que é no tempo dele, meus irmãos. Mas que você vamos cantar o hino da vitória, vamos, meus irmãos. Porque o inimigo ele não pode mais do que Deus, não, meus irmãos. Ele faz de tudo pra gente perder a nossa bênção, pra gente, né, não cantar o hino da vitória. Ele faz de tudo pra não nos entristecer, pra desanimar a gente. Mas ele tem que saber que na tua vida, meus irmãos, ele se levanta só pra cair, meus irmãos. E quanto maior mais ele se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque o que Deus tem na tua vida, ninguém pode pedir, não, meus irmãos. Eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Eu e você vamos glorificar esse Deus, dizer que Ele faz, dizer que Ele é grande. Porque só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. Só Deus para fazer o que para mim você é impossível, só Deus para fazer, meus irmãos. Que você nessa noite vai descansar, meus irmãos. Porque o que Deus prometeu na tua vida, meus irmãos, Ele vai fazer. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque o inimigo queira ou não queira, ele não pode mais do que Deus não, meus irmãos. Porque o que Deus prometeu na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. E aí você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus Ele é justo. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. E uma boa noite.